Boa noite, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista. Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo, hein? Ao vivo aqui, logo depois do programa do Padre Fábio, que teve a missa do clube, os meninos chegaram aqui rapidinho, já montaram, enquanto estava o programa do Padre Fábio no ar, e nós vamos agora começar o nosso programa, nesta quarta-feira. Lembrando que hoje é dia 20 de agosto, então, e hoje também a igreja... o Santo Padre, o Papa Leão XIV, convocou para sexta-feira agora, dia 22, que é dia de Nossa Senhora Rainha. Né? É um dia de jejum e oração pela paz do mundo. Será que a gente está precisando da paz? O que vocês acham? Vamos entrar nessa? Olha aqui, o Papa, ele fala e ele diz assim, Maria é mãe dos que acreditam aqui na terra e é invocada também como Rainha da Paz. Enquanto a nossa terra continua a ser ferida por guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões do mundo, convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração, suplicando ao Senhor que nos conceda paz e justiça e que enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso. Maria, Rainha da Paz, interceda para que os povos encontrem o caminho da paz. Amém. Amém. Que nós possamos nos unir a toda a igreja nesta sexta-feira, neste dia de jejum e oração pela paz do mundo, porque chega de matança, né, gente? É muita gente sofrendo, é muita gente, não só os mortos, mas todas as consequências além da guerra. Enfim, vamos rezar pela paz. Boa noite, Ivana, bem-vinda. Boa noite, vamos Carla. Lá? Vamos, Motivadas prontos aqui. Pela paz. Motivados pela paz, motivados também pela alegria, né? Porque estamos aqui felizes de estarmos no Trocando Ideias. É uma alegria estar nessa bancada, é uma alegria receber a sua questão. Mas tem gente nova aqui, Carla. Tem, nova em todos os sentidos, né, gente? Nós temos aqui conosco hoje a alegria de ter o diácono René Viana. Ele está aqui conosco, estreando no Trocando Ideias, e como todos os outros, né, gente? Não faço pergunta difícil. É o discurso do Trocando Ideias, né? Falei para eles que, com toda essa capacidade, não tem pergunta difícil para ele. Bem-vindo, diácono. Muito obrigado, obrigado. Conforta o coração saber que estou entre irmãs. Obrigado, agradeço também você que está conosco, também sintonizado conosco aí, nos acompanhando. De fato, estamos aí para refletir sobre aquilo que é importante para nós, a nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é chamado a viver, né? Amém. O diácono parece novinho. Ele é mesmo, gente. Mas a capacidade dele, acho que ele já nasceu estudando. Oh, sabendo, Jesus. então, graças a Deus, ele teve bons pais, né? A gente também aprende muito em casa, também com o Padre Jonas, que eu vou à missa diariamente na paróquia dele. Ele cita muito o Padre Jonas também. Então, é uma formação. Se ordena agora 8 de dezembro? 7 de dezembro. Ele e mais três irmãos. Dois Irmãos. Né? Se ordenarão um sacerdote agora, em dezembro, para a obra do Senhor. Mas vamos lá, gente. Vale a pena. Fica aí, ó. E não precisa ter medo, não. Pode mandar sua pergunta, porque ele dá conta, tá? É verdade. Essa carinha de novo. A gente acompanha as pregações, né? Já viu pregando muito aí no Rincão, no centro de evangelização. Então, graças a Deus, ele tem capacidade para isso. É só a carinha de menina, é para não assustar. Né? Mas a gente também estava falando, antes de eu começar as perguntas aqui, deixa eu te dar o endereço, né? Você pode entrar em contato conosco, aqui mandando as suas perguntas pelo WhatsApp, no 12 31 86 2600, é o WhatsApp, esse telefone, nossa central de atendimento. Então, você quer participar do programa ao vivo, e envie ali a sua pergunta, que ela chega aqui para nós. Também pelo Instagram, né? O Instagram é @trocandoideiascn, @trocandoideiascn. Se quiser mandar no meu particular ou no da Ivana, você pode mandar também, @CarlaAstucci, e o da Ivana, @Ivana_Costa_CN. Então, você pode mandar aí a sua pergunta, que nós aqui, ao longo do programa, vamos trazendo, não só para o diácono, mas para a Ivana responder. E o que não der, a gente vai se comprometendo que, ao longo dos outros programas, a gente vai respondendo. Tá certo? Então, vamos lá. Diácono, já que a gente falou na sua juventude, né? Porque
Hoje, um assunto que está em alta aí também na sociedade é a questão que rolou do youtuber que fez uma denúncia sobre a adultização das crianças e que acabam gerando conteúdo e monetizando conteúdos, enfim. Tá esse show todo que a gente tem visto por aí, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente também precisa ter muito cuidado com aquilo que se fala. Mas como é que você vê isso hoje, como a igreja, e também como jovem, né? Essa questão do uso da internet e principalmente do uso de menores? Sim, a gente tem que fazer, na verdade, aí duas distinções, né? Claras e aí bem objetivas a respeito disso, né? A primeira delas, a gente tem que pegar esse fato que tem acontecido recentemente e deslocar com o conteúdo. Uma coisa é a denúncia que foi feita sobre a questão da adultização e tudo mais. Outra coisa é o meio que isso está sendo utilizado, que são as redes sociais, e o alcance que isso está gerando também, né? Quando se fala ali do primeiro, dessa questão da adultização, de fato, a gente precisa estar atento a isso mesmo, porque, real, nós estamos num mundo secularizado, nós estamos num mundo que os valores que nós recebíamos em casa, hoje nós não recebemos mais. E se não recebemos mais, a gente corre o risco de receber todos os valores que nos dão, sem um critério ali de saber dizer se isso daqui é bom, se isso aqui é ruim. Principalmente as nossas crianças que são expostas a isso constantemente, né? Então, de fato, é uma denúncia pertinente que precisa ser levada em consideração, precisa ser olhado a respeito disso também. A igreja tem um caminho vasto, né, sobre isso, quando vai falar sobre a educação dos filhos, quando vai falar sobre a questão do próprio matrimônio. Então, nós precisamos, de fato, estar atento a essa realidade. E o outro ponto é a questão das redes sociais, né, que um vídeo que foi produzido talvez ali em poucos dias, se podemos dizer que foi em dias, né? Foi em algumas horas, né? Do jeito que estão as coisas hoje, mas que ganhou um alcance mundial. Foi notícia não só no Brasil, foi notícia também no mundo e causou impactos na sociedade que eu acho que até o autor mesmo ali do vídeo não imaginaria o alcance que isso daria, mas a rede social possibilitou tudo isso. Então, assim, nós estamos com uma ferramenta muito poderosa nas mãos, que é as redes sociais. Nós estamos com uma ferramenta que é capaz de fazer com que o alcance da mensagem que está sendo anunciada seja imenso. E aí a gente precisa estar muito atento a isso também, porque a ferramenta é boa, mas para que eu estou utilizando? Né? Isso precisa estar sempre ali como um plano de fundo, né? Essa denúncia, ela trouxe algo que precisava de fato ser tratado, precisava ser observado. Mas e quando isso é usado para algo ruim? Também tem um alcance grande e também tem um efeito devastador, né? Ivana, você também, além de ser mãe, de já adolescentes aí, né? O Davi já tem 15? Davi tem 15, Marie tem 13. Já é, né? Entrando na adolescência. Então, aí... Então, a gente administrar também essa questão das redes sociais, mas você, tanto você como também como diácono, trabalha ali direto na formação geral da Canção Nova, né? E como é que a gente pode, como é que é feito esse, vou dizer um filtro, né? Mas é mais ou menos isso. A gente precisa atingir o jovem, né? A gente também quer que os nossos filhos também se abasteçam também, né? Aprendam mais. E a gente acabou de falar aqui, né, antes de começar o programa, de inteligência artificial, que tem vários dados, base, né, de muitos estudos para nós, e documentos da igreja e tudo mais. Mas levar isso para o jovem e dar essa formação de que, olha, tem o bem, mas também tem o mal. Como usar isso? Eu acredito muito assim, Carla, que a gente não pode esquecer, e isso o Padre Jonas fazia muito com a gente, né? A gente escutando as pregações do Padre, a gente vê essa concretude que o Padre Jonas tinha, ele fazia, né? O Padre nunca ficava muito lá em cima, ele botava a gente para baixo, ele trazia a gente para baixo. Então, essa realidade do concreto, a gente precisa disso, E dentro da comunidade Canção Nova, a gente vive muito isso como? No trabalho cotidiano do dia a dia. O trabalho arrasta a gente para o concreto, né? A gente estava vindo andando aqui para o Estúdio Santa Clara
E inúmeros ônibus ali, o povo de Deus aqui na Canção Nova, na quarta-feira, né, saindo daqui 10h30 da noite. O povo não nos coloca no concreto, né? Então, essa capacidade de viver primeiramente no real, a gente precisa disso. A gente precisa disso. A gente precisa viver no real dentro da nossa família, a gente precisa viver no real dentro das nossas casas. A gente precisa saber colocar isso aqui de lado para a gente viver essa concretude familiar. Então, eu percebo que a gente precisa primeiro instalar isso, né? Calma, isso aqui é legal, isso aqui ajuda, e ajuda mesmo, mas ele tem que ter o seu horário, ele tem que ter o seu tempo, ele tem que ter a sua idade, né? Não é uma coisa assim... É comprovado cientificamente por inúmeras pesquisas, inúmeros autores. Celular você espera o máximo possível para você entregar isso aqui na mão de uma criança, de um adolescente. É comprovado cientificamente que um jovem ele tem que entrar ali para ter acesso às redes sociais com a idade que ele vai poder saber discernir isso aí, né? Alguns autores dizem, né? Até lá depois dos 16 anos, porque é um universo cruel, né? É um universo cruel. Então, vamos lá. Mas é difícil. Exemplo, tudo se passa na escola por isso aqui. Então, você dá, confia, ensina a utilizar, ensina... Eu acredito muito que a gente precisa sempre observar. Pai e mãe tem que saber onde seu filho está, o que ele está fazendo. E eu gosto muito de uma coisa. É melhor... eu prefiro que eles façam na minha frente do que fazer escondido de mim. Então, não adianta proibir assim, porque, olha, gente, criança dá nó em pingo, viu? Eu vou de fumaça, né? Dá mesmo. E aqui a gente tem que ir, estar perto, né? O Padre Jonas falava muito dessa assistência, né? Desse estar perto do outro, acompanhar o outro. Então, a gente precisa se acompanhar, ser guarda do outro. Então, sobretudo dos nossos filhos e depois dos jovens, né? Não adianta não, gente. Sem proximidade não tem como a gente guardar a pessoa, guardar o irmão, guardar os amigos. Tudo isso necessita de uma proximidade, creio eu. René quer falar. O Padre Jonas tinha um princípio que eu acho que ajuda muito nisso aqui. Vocês vão lembrar muito bem que o Padre Jonas escreveu para nós, da comunidade Canção Nova, um documento onde falava sobre televisão e música na Canção Nova. O que um consagrado da Canção Nova precisa a partir disso? E ali ele dá um princípio que eu acho que dá para nós aplicarmos nisso aqui também, que ele fala assim, que nós nunca sentaremos na frente de uma televisão sem saber o que nós vamos fazer ali, sem saber o que nós vamos assistir, sem selecionar o conteúdo que nós vamos adquirir, vamos absorver ali naquele momento. E é justamente isso que a gente precisa também levar para a conscientização tanto das crianças, tanto dos adolescentes, quanto a nossa mesmo, né? Eu uso as redes sociais, ela não me usa. Eu uso e eu ponho limites a ela. Eu ponho limites naquilo que eu acesso, eu ponho limites naquilo que eu toco, eu ponho limites naquilo que eu vejo. Eu estou entrando hoje na rede social para ver o quê? Qual é a minha finalidade hoje? Então, se você já faz essas perguntas para você, isso já te ajuda muito. Que aí você já começa a ter essa consciência de que eu, de fato, estou usando um meio, ele não está me usando. Eu fico assim, minha cabeça vai borbulhando aqui, porque eu tenho um monte de perguntas para fazer aqui também, porque eu queria voltar mais um pouquinho nessa questão, Diácono, da juventude mesmo, né? A gente acha, ou, né, muitas pessoas acham que os jovens, a juventude está perdida. Tá mesmo, a gente vê que o mundo, não a juventude, né? Eu acho que o mundo de uma maneira geral, porque a gente não pode só jogar nos jovens, porque a sociedade toda está meio de cabeça para baixo. Mas Jesus perdeu a graça e a gente vai entregar assim? Não, já perdeu mesmo, a gente ainda mais, vamos entregar de bandeja e desistir? Jamais, jamais. Muito pelo contrário, Jesus ele é sempre novo e ele sempre é atual. Então, ele sempre tem uma forma nova de se apresentar ao jovem e isso a gente não pode ter medo de encarar.
Não podemos ter medo de entrar naquilo que é possível. Eu volto mais uma vez no Padre Jonas, ele sempre nos ensinou isso. A gente vai até onde dá, até onde é possível usar para evangelizar, a gente usa. E a gente entra e o jovem não está perdido, ele está no mundo muitas vezes perdido na vida que ele escolheu viver, nas decisões que ele escolheu tomar nesse momento, mas nós podemos chegar até lá, nós podemos alcançar. E as redes sociais têm mostrado justamente isso, né? Um corte de uma pregação que alcança mais do que a pregação que foi feita no Rincão, com o Rincão lotado. Então, você vê, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum a nós, né? Toda segunda-feira eu acho que ainda tem ali aquele programa que mostra a pregação do Padre Léo. O Padre Léo já morreu faz quanto tempo? 17. Então, 17 anos e o Padre está evangelizando até hoje. Tanta gente que só conhece o Padre Léo depois de morrer. Então, olha aí. Até hoje, então, para nos mostrar o quê? Que não está perdido. Nós podemos alcançar, sim. É possível chegar, é possível alcançar. E o Espírito, ele nunca nos desampara. Sempre tem um meio, sempre tem uma forma de a gente chegar lá. Basta termos o nosso coração aberto e acolher. O René está aqui, Carla, com uma encíclica do Papa Paulo VI, muito querida para nós na comunidade, né? Que fala da evangelização do mundo contemporâneo. Então, é bonito porque a igreja constantemente se interroga, né? Essa aqui é de 74, mas tem pouco tempo que o Papa Francisco fez uma exortação apostólica para os jovens, né? Onde ele vai falar sobre isso, onde vai falar da juventude, onde ele vai falar para o jovem, onde ele vai falar da vocação. Então, a gente vê esse desejo da igreja de sempre comunicar, estar perto. Pouco tempo, estava ali o Papa Leão com aquela Tor Vergata lotada de jovens, né? Então, a gente não pode esquecer de uma coisa, o homem procura Deus, né? O homem procura Deus, só que, e aqui a igreja, ela é fantástica. Eu percebo no movimento da igreja, quando eu falo aqui instituição, de sempre falar com o povo e falar com o homem hoje, esse homem de hoje, com a linguagem que ele entende, com a linguagem que vai tocar lá no coração dele. Agora, cabe a nós também, né, nos aprimorar, aquele como, né, que o Padre João sempre falava, o como que muda, o que não. A mensagem, o evangelho, Cristo não, mas o como precisa para a gente conversar com esse povo, com esse jovem. E atualizando. Atualizando. Né? Mas a verdade é uma só. Gente, é maravilhoso, né? E eu também acredito que tem jeito, que a gente pode mudar, que o mundo pode mudar. Quando eu vejo pessoas que nem o diácono aqui, olha, novinho, com essa cara boa, sorrindo, isso é possível o jovem ser de Deus e ser feliz. Eu vou para um breve intervalo e a gente volta já já conversando mais aqui no Trocando Ideias. Estamos de volta aqui hoje falando sobre a evangelização em tempos modernos, né, gente? Modernos. É isso. Nós estamos cada vez mais nos atualizando na linguagem de como chegar até as pessoas. É aquela velha máxima que a gente fala, né? São Paulo também falava já isso lá. Se Jesus estivesse hoje, ele estaria usando a internet, as redes sociais? E aí, René? E até a inteligência artificial, né, Ivana? A colinha ali no IA, gente. Não, eu perguntei para a IA aqui, a IA católica que a gente estava olhando, como evangelizar os jovens, e ela, baseada nos documentos da igreja, ela falava sobre isso, né? Olha que bonito, ela falou que o jovem precisa de testemunho, o jovem arrastado Totalmente. E ele vê a coerência de vida daqueles que interpelam, né? Ela falou até assim, quem trabalha com jovens precisa ser flexível, porque nós adultos gostamos dos horários fixos e o jovem, ele é muito mais flexível e essa leveza, né, de estamos aqui agora, mas daqui a 10 minutos estamos fazendo outra coisa, esse engajamento, o jovem, e isso aqui, gente, em todos os tempos, o jovem, quando você cativa ele, você entra no coração dele, ele é capaz de te dar o dia dele inteiro no trabalho voluntário, trabalhando no serviço da igreja, trabalhando por necessitados, e é fantástico isso, porque, de fato, ele tem a força, a energia, mas, sobretudo, isso aqui, hoje eu li uma pesquisa falando sobre essa busca religiosa do homem. O homem não deixou de buscar. Não deixou de buscar. Mesmo o homem moderno,
e colocando muitas vezes no lugar de Deus coisas, né? Colocando dinheiro, prazeres. O homem não deixou de buscar, ele tem um senso religioso, né? Só que esse homem de hoje é um homem que busca muita coerência e profundidade, né? E uma experiência também forte, porque aqui se faz a diferença de tudo, né? O que faz a evangelização acontecer e, de fato, ela ser fecunda na vida das pessoas, não é um encontro com a ideia, né? Não é um encontro com a religião, é um encontro com uma pessoa, né? É uma pessoa. Papa Bento XVI. O maravilhoso Papa Bento XVI. Mas você falando aí, eu me lembrava, né? Já aqui, esse documento de 75, já aqui São Paulo VI falava sobre a importância do testemunho na evangelização. Mas hoje em dia, principalmente o jovem, ele não quer ouvir falar de Jesus Cristo. Ele quer ver alguém que se encontrou com Jesus. E isso é completamente diferente. Né? Ouvir falar de Jesus Cristo, eu escuto num vídeo que eu acesso no YouTube. Mas eu quero ver alguém que de fato é capaz de viver aquilo que está falando. E isso é uma das coisas mais... Por isso que a gente toca muito isso também aqui na Canção Nova, né? A forma de evangelizar que mais alcança as pessoas é quando a gente mostra a nossa vida. É o testemunho. É quando a gente testemunha e a gente fala daquilo que a gente vive. É quando a mãe de família diz que ela passa com os seus filhos a mesma dificuldade para educar eles que aquele que está em casa nos acompanhando passa também. É quando eu digo que eu passo por dificuldades na minha casa, na minha família, que nem todo mundo lá é de Deus ainda. É os mesmos desafios que você tem, nós temos também. E isso, para nós, vivido bem, se torna um testemunho. Um testemunho de que, de fato, não é por causa disso que eu vou deixar Jesus Cristo, muito pelo contrário. Por causa disso, eu vou me lançar mais ainda nele, né? E não é por causa disso que eu vou dizer que Deus não me ama, né? Não, Porque também jamais. A gente fala assim, mas olha lá, vai tanto na igreja, participa da igreja, são da comunidade, são missionários, e tem problema, que Deus é esse? É o Deus que me ama, mesmo nos problemas. Né? Eu preciso disso também, né? Para ser mais de Deus, para chegar, como diz a minha irmã Andréa Gisele, para chegar ao céu, né? Eu quero o paraíso, é isso que eu quero, porque hoje em dia está bem difícil, mas essa questão da coerência, e assim, o jovem, eu acho que assim, até uns 25 anos, até 30, né, mais ou menos, talvez, que exigem isso, e exigem de nós que somos mais velhos, né? Porque não é só deles, porque realmente quando um jovem ele engaja, né, na igreja, ele faz a experiência com Jesus, porque a gente sempre toca aqui, né, essa questão da experiência. Jesus é uma pessoa, eu preciso experimentar, né? Então, ele já vive, mas ele cobra de nós. Sim, como é que você é missionária e vive uma vida assim, e faz tal coisa, ou trata o outro, né, de uma maneira grosseira e tudo mais? É lógico, perfeito nós não somos, né? Todo mundo tem seus dias bons e dias ruins. Estamos na luta, né? Então, é complicado, né, da gente ver isso, mas isso é muito sério hoje. Eu acho que, principalmente para nós, que somos mais velhos, assim, da gente ter esse cuidado com o nosso proceder, porque a gente pode fazer esse motivo de queda para o outro, né? Fazer o outro pecar. Mas, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui que diz assim: tive um relacionamento em que vi sinais de resposta às minhas orações, mas terminou devido a dificuldades e desalinhamentos. Estou em dúvida se devo seguir em frente ou continuar rezando por nós. Quero entender como Deus age no amor. Ele destina pessoas para nós ou temos livre-arbítrio? Tenho medo de esperar em vão, já que pedi sinais a Deus e ainda não os recebi. Eu gosto de partir do princípio assim. Deus não escolheu uma pessoa, fulano de tal, e falou assim, essa pessoa ali foi separado para Ivana. Né? Porque se Deus fizesse assim, ele ia estar vamos dizer assim, pecando contra aquilo mesmo que ele criou, que é a liberdade. Nós somos pessoas livres, né? Nós somos pessoas livres. Livres para escolher, né? Livres para dizer, não,
essa pessoa aqui, eu encaro a vida toda com ela, né? Conheço, estou conhecendo, namorei, noivei, e eu escolho essa pessoa para o resto da vida. E o bonito é, você escolhe um e desescolhe todos os outros. Você escolhe uma e desescolhe todas as outras. Por isso que essa liberdade de se engajar. E essa liberdade é tão importante que ela é um dos critérios da validade de um sacramento do matrimônio. Você tem que ser livre em escolher aquela pessoa. Se Deus falar assim, não, eu separei o Valdir, que é meu esposo, para você, eu não seria livre, né? Não, né? A gente reza, a gente pede a Deus e nós somos livres em escolher e a pessoa é livre também em escolher a gente, né? Tem o outro lado, Tem eu posso outro sentir, lado. eu vejo essa que eu escolhi, mas e ele me escolheu? Ele me escolheu, né? E o bom e o interessante é que nessa vivência, e você relata isso na pergunta, que teve coisas que, como foi que a palavra que ela usou, Carla? Desalinhamentos. Né? Desalinhamentos, né? Então, na vida a dois, que a gente quer viver para sempre, existe desalinhamentos sérios, graves, que a gente diz, não, isso aqui eu não consigo. A pessoa é até legal, pode ter sido mesmo assim, as circunstâncias, a providência colocou esse encontro entre vocês, mas, não, eu não tenho condição de assumir essa pessoa para todos os dias da minha vida, né? Vice-versa. Então, isso também são sinais de que, não é por aí, mas sempre nós somos livres. Isso é importante, né? A liberdade, ela nunca é violada por Deus. Deus nunca viola a nossa liberdade. Ele respeitou a liberdade até de Judas. Ele respeitou... Essa semana a gente ouvia o jovem rico. Olha, o jovem rico saiu entristecido, mas ele respeitou. Não, pode ir. Pode ir, eu respeito a sua liberdade. Então, assim, aqui vale a pergunta também para poder falar sobre algo, né? Precisamos ter cuidado com as orações que nós fazemos também para Nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, não achar que tudo o que acontece é resposta de Deus, porque nem sempre é. Precisa haver um grande discernimento diante de tudo isso. Hoje essa é a grande dificuldade, porque é uma linha muito tênue, muito né? tênue. Porque a partir do momento que eu saí da capela e disse para Nosso Senhor, Senhor, eu estou te pedindo uma pessoa para que eu possa casar, aí eu saí pela porta da capela, encontrei alguém, é aquela pessoa? Não significa que é aquela pessoa. Deus respeita sempre e constantemente a nossa liberdade, inclusive quando se contrai o sacramento do matrimônio. Né? Por mais que você diga assim, aquela pessoa foi a pessoa que Deus escolheu para mim, que Deus colocou na minha vida, mas na hora que você foi diante do padre, diante de um diácono, diante de um ministro da igreja, você foi com liberdade. Você foi e disse sim, e olhou ainda nos olhos, e em nome de Nosso Senhor ali, aceitou aquela pessoa até o fim da sua vida. Houve uma liberdade que não foi violada. Por mais que Deus te dê todos os indícios, te mostre, diga assim, olha, essa pessoa aqui, ela é boa para você. Mas você precisa escolher, porque se você não escolhe aquela pessoa ali também, você sempre vai carregar um fardo. E todas as coisas erradas que aconteceram no seu relacionamento, você vai colocar a culpa em Deus. Eu rezei e foi esse que Deus me deu. É aquela velha história de Gênesis, foi a mulher que o Senhor me deu. Sempre vai haver um culpado e a gente vai jogar essa culpa em cima de Deus. De Deus. Por isso esse quesito de liberdade é tão importante. Sim. E aqui, Carla, a gente não pode esquecer que existe também, vamos dizer assim, essa mitologia geral que não a metade da laranja, né? O mito da alma gêmea, isso não existe, né? Para nós católicos não existe a metade da laranja, não existe a minha alma gêmea. Sobretudo porque Deus nos fez completos. Não existe algo faltando dentro de mim que um outro vai vir preencher, né? Nós somos complementares. O masculino e o feminino se complementam. Não existe ninguém nunca vai me completar. Olha, eu sou casada há 26 anos, o Valdir é um homem fantástico, mas o Valdir não me completa. Nós nos complementamos, eu na minha feminilidade, quanto mulher, e o Valdir na masculinidade dele, na história dele, nas qualidades dele. Por quê? Essa liberdade de escolher e a liberdade sobretudo. E aqui, querida, eu até pergunto para vocês se esqueci a palavra que ela falou, Carla. Desalinhamento. Esses desalinhamentos não aconteceu porque, de fato, você esperava essa alma gêmea. Você esperava alguém que te completasse.
E a vida a dois a gente não se completa, a gente se complementa. As minhas riquezas, aquilo que eu sou, faz emergir no outro as coisas melhores, muitas vezes as coisas que não são tão boas também, porque a vida a dois é um ajuste, mas, sobretudo, e é belo isso, porque o único que, de fato, que sacia o nosso coração é Deus, né? É Deus. As relações são boas, Deus nos criou para nos relacionarmos. O homem é um ser em relação, e isso diz daquilo que ele é, da identidade, né, profunda dele, mas só Deus pode encher no nosso coração. Eu tenho 2 indicações nesse caso. A primeira é aquilo que a gente fala aqui, muitas vezes, de buscar uma ajuda. Para discernir. O seu pároco ou alguém espiritual. ali também, o diretor espiritual, ou alguém do seu grupo de oração, né, um coordenador, alguém, né, com essa capacidade mais maduro para te ajudar nesse discernimento. E a outra, o Padre Jonas tem um livro, Homem e Mulher em Sintonia. É fantástico, porque ele fala também desses discernimentos, ele fala do plano STEP, que Deus, às vezes a gente acha que, mas Deus às vezes tem um plano STEP para a gente. Então, vale a pena, né? Homem e Mulher em Sintonia, que é do Padre Jonas, e aí buscar uma ajuda para você conseguir fazer esse discernimento aí no espírito mesmo, porque é bem difícil. Temos uma pergunta ali? Ah lá, diácono, como o senhor descobriu a sua vocação? A história é longa, eu vou resumi-la. Mas, pelo menos, a vocação ao sacerdócio, ela vem desde criança, graças a Deus. Eu sou daqueles que entrou na história ali, brincando de celebrar missa, essas coisas todas. Então, desde criança... Já veio de casa também? Já vinha de casa, Formação já. familiar? Sim, tinha, e graças a Deus os meus pais nunca me proibiram a isso, sempre me incentivaram nesse sentido. Então, assim, essa realidade do sacerdócio, ela já veio desde criança ali, né? A realidade da canção nova, da vocação à canção nova, ela veio um pouquinho depois, foi secundária, digamos assim, mas ela complementa, de fato, aquilo que é a vocação ao sacerdócio, né? Porque eu sabia que Deus me chamava para ser padre, mas não sabia aonde, né? Até que eu vim, fiz uma experiência aqui na Canção Nova, vim no encontro, no Osana Brasil, e naquele Osana Brasil, eu tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo ali, de fato, assim, de uma forma nova. Com que idade? Fui batizado, 14 anos. Tá vendo? Falando da juventude, olha aí o jovem. Falando da adolescência. Com 14 anos, e quando eu cheguei aqui, eu escutei Deus falando comigo, aqui é o seu lugar. Eu não entendia nada disso, não sabia, não fazia experiência, não tinha experiência de renovação carismática, não orava em línguas, pelo contrário. Vim para cá por quê? Eu vim porque eu vinha passear com as minhas tias. Tá vendo, gente? Deixa as crianças passear com as tias. Sabia que eram algumas coisas da igreja e tudo mais, vinha. Eu assistia a Canção Nova, às vezes quando pegava lá em casa, assistia a Canção Nova, mas quando começava a orar em línguas, eu desligava. Eu disse, esse negócio aí já passou do limite, aí já desligava. E quando eu vim, fiz essa experiência com Deus, de batismo no Espírito Santo aqui, fui batizado no Espírito, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a orar em línguas, comecei sem saber o que estava acontecendo ali, mas a partir daquele dia, resumindo, eu descobri que, de fato, Deus me chamou para ser padre, mas tinha um lugar específico que Ele queria isso, e esse lugar era a Canção Nova. Que bonito, está aí. Já Ele fez caminho novinho. Aqui, Comecei com com 16 16 anos o caminho anos, vocacional. caminho Imagina a vocacional. carinha de menino. Não, A mesma cara, é a mesma cara, não mudou nada. Continua com o cara de menino, né? A gente fala assim, Renê, deixa uma barba crescer, mas eu acho que Nem nem barba barba tem. tem. Mas que bênção, né? Graças a Deus. Então tá aí. Mas também mais um alerta para os pais nunca proibirem também, né? As crianças ali, se querem celebrar missa. Tudo na vida, lógico, tem um limite, mas, ai, não, meu filho não pode ser padre. Por quê, gente? Não pode ser consagrado, não pode ser um missionário. Pode, né? E assim a gente vai conquistando tantos outros por aí. Gente, você acredita que já está no intervalo? Já está no de intervalo e a gente vai para o último bloco. novo? É o último bloco, tá A vendo? gente só Você fala que responde. eu fico triste, mas não tem como ficar triste, gente. É rapidinho, nós vamos para o intervalo e já a gente volta para o último bloco do Trocando Ideia.
Ai, estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, gente. Hoje nos intervalos a gente se diverte aqui, porque olha... A produtora até fez arte pra gente. Antes de entrar no ar, ó. Mas graças a Deus, estamos aí, o programa voando como sempre. Nós vamos ali para a pergunta. Essa questão de ter que se confessar por não ter ido à missa no domingo surgiu quando na igreja? Desculpa aí, gente. E aí, Renê? Não, só para te dizer que essa questão, acho que já tem uns 4 programas trocando ideias que ela está na pauta. Olha, é fácil de responder. Surgiu no dia em que nós fomos batizados. No dia em que você foi batizado, você assumiu esse compromisso com o nosso Senhor. Você assumiu um compromisso de viver a sua fé. E uma forma de viver a sua fé é todos os dias participar da missa dominical. Porque o domingo para nós é o dia por excelência, é o dia do Senhor. Né? Se você pega no Antigo Testamento, você vê lá o sábado sendo honrado pelos judeus como um dia de descanso. Mas a partir do momento em que o Verbo se encarna, vem até nós e ele passa pela sua paixão, morte e ressurreição, quando ele chega diante de tudo isso e ele ressuscita ali para nós, nos mostrando a importância daquele domingo da ressurreição, você sempre precisa lembrar disso. Todas as vezes que nós vamos na missa nos domingos, nós estamos renovando a nossa fé. A igreja tem um dado interessante, não sei se todo mundo consegue prestar atenção nisso, mas é só nos domingos e nas solenidades que nós professamos o credo, que nós renovamos, quando nós professamos o credo, as promessas do nosso batismo. É naquele dia em que nós renovamos ali o batismo que um dia nós assumimos, às vezes quando criança, depois como adulto, mas é naquele momento ali que eu vou fazer com que a minha fé ela seja atualizada dentro de mim. Né? E, ao mesmo tempo, isso fala de amor. Né? Essa questão, né, como foi falado na pergunta ali, né? Essa questão de ter que se confessar por não ter ido na missa do domingo, ela está justamente porque eu não amei. Eu não amei porque eu não fui visitar o Senhor no dia dele. Eu não fui visitar no dia que eu podia visitá-lo e troquei por qualquer outra coisa. Então, a partir disso, ela se torna para nós também um pecado, e um pecado grave, que precisa de fato ser confessado. Claro, aqui nós estamos falando, no caso de você não ir na missa no domingo, porque você está com preguiça, quer fazer outra coisa, ou coloca qualquer outra coisa no lugar da missa do domingo. Não, não é só por isso, né? No caso de uma pessoa que está doente, uma pessoa que está enferma e não tem a possibilidade de ir na missa ali, isso com certeza a igreja leva em consideração também, dependendo das paróquias, se leva até mesmo a comunhão para os enfermos nas casas e tudo mais, para que possa sempre estar nessa comunhão. E aí é onde a gente precisa entender. Eu preciso me confessar porque, de fato, eu fui contra um compromisso que eu assumi, um compromisso de ser fiel à fé que eu abracei. E todos os domingos ali eu renovo aquela fé. Todos os domingos eu vou na igreja e eu faço isso. É a pergunta de sempre, né? Por que eu não posso fazer isso em casa? Por que eu não posso rezar em casa só? Por que eu não posso me confessar diretamente com Deus? Porque você assumiu um compromisso com Deus e com a sua igreja. E quando você assumiu esse compromisso com a igreja, você também tem ali as suas devidas regras para você usar. Você não faz um pacote na academia para ir uma vez perdido. Você vai na academia constantemente, porque você fez um pacote ali, você assumiu um compromisso. Então, assuma esse compromisso também com Deus, né? E é bom lembrar, Carla, que a gente vive os 10 mandamentos da lei de Deus. E aqui a gente tem que lembrar que é uma lei que foi escrita na pedra, porque ela já é uma lei que habita no coração de todo homem. É uma lei natural. Né? Exemplo, a matar é inscrito dentro de nós. Né? Então, ali Moisés, por ordem de Deus, colocou essa lei inscrita naturalmente no nosso coração ali. E uma primeira lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. A segunda? Agora o próximo? Não. A segunda no decálogo. Honrar a Deus. E a terceira, guardar. Né? E nós católicos, nós vivemos os 10 mandamentos e aqui a gente não pode esquecer, só confirmando isso que o Renê falou. Nós ainda temos 5 mandamentos da Igreja Católica, entendeu? E o mandamento da Igreja Católica, o primeiro é guardar os domingos e as festas. Então, assim, é o combo do católico. E quando eu falto,
eu estou em pecado grave. E eu preciso confessar para poder, de novo, me aproximar da Eucaristia. Mas esse é um assunto que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor, porque eu tenho visto muito isso aqui no programa e a gente vê no dia a dia mesmo. Para nós até já é costume a gente ter acesso ao catecismo, né? Mas hoje se fala muito pouco, até dos mandamentos. Se você perguntar, até mesmo para alguns dos nossos filhos ou alguém, quais são os 10 mandamentos? Você fica, os 10 mandamentos. Depois os mandamentos da igreja. Porque essa coisa da gente querer, talvez, deixar a igreja mais acessível, né? A gente até mesmo não fala ainda dos mandamentos, porque, né, vamos deixar mais light. É verdade, Infelizmente, é verdade. só que no inferno não cabe, né? Não dá, vai ser light lá no inferno. Não. Então, a gente precisa ir trabalhando isso, desses mandamentos sempre nas pessoas, né, dessa busca do catecismo e dos mandamentos da igreja, porque senão a gente vai normatizando umas coisas que não dá, né? Vamos lá. Gostaria de saber onde fala de repouso no espírito. Eu acho que essa aí é para o Renê. Essa é para o Renê. Olha, se você estiver esperando alguma passagem bíblica para te responder isso, você não vai encontrar. Se você estiver esperando uma passagem do catecismo da igreja, você também não vai encontrar. Mas se você estiver esperando o testemunho de muitas pessoas que viveram e que tocam nessa realidade, você de fato vai encontrar. Eu volto num testemunho patrístico. Existe um caso relatado por Santo Agostinho no livro da Cidade de Deus, que Santo Agostinho vai falar de um caso de possessão, né, de uma pessoa que estava ali, e quando ela se aproximou diante de uma relíquia de Santo Estevão, o mártir Santo Estevão, aquela pessoa ela se aproximou e tocou na grade, a relíquia estava do outro lado, ela tocou na grade, e ao tocar na grade ela caiu no chão como que morta, assim que ele fala. E depois todo mundo ficou espantado ali e depois a pessoa levantou normalmente, né? Então, esse é um dos casos dentro da história da igreja que a gente toca muito na vida dos santos e tudo mais. Aqui eu estou falando de Santo Agostinho, mas tem muitos outros santos também que a gente poderia aprofundar e encontrar casos assim isolados dessa experiência, né, do repouso no Espírito. Um livro, na verdade 2 livros, né? Tem o do padre Robert de Grandes, que não sei nem se edita mais esse livro ainda, não sei se... mas é um livro muito bom, porque o padre Robert de Grandes traz bastante testemunhos a respeito disso. E tem um outro livro, que é de um cardeal Suenes, fantástico também sobre o repouso no Espírito, e ele vai trazendo ali, vai tentando trazer ali uma perspectiva mais teológica, carismática ali, da realidade do repouso no Espírito, baseado com testemunho também. E esse eu acho muito difícil de se achar, talvez se você achar, você acha só em porque o Suenes também é bem antigo, do início da renovação. Do início da renovação, mas esse do cardeal Suenes faz parte de uma série de documentos, chamado Documentos de Malines, que foi uma quantidade de documentos que foram elaborados no início da renovação. O cardeal Suenes ali assumiu a renovação para si no início, e aí ele trouxe para si também um grande número de teólogos para poder investigar aquela experiência carismática. E determinou ali um determinado documento, se eu não me engano esse é o último documento, acho que é o 5º documento, em que ele fala justamente sobre essa realidade do repouso no Espírito. Então, assim, existe, acontece, né, e quem faz a sua experiência toca um pouco também nessa graça, né? Ok, obrigada. Vai lá, diácono. Como perder o medo de falar de Jesus? No caso dele, acho que ele nunca teve, né? Tive sim, eu tenho até hoje, está morrendo de medo de vir aqui. Olha, eu acho que a gente perde o medo falando de Jesus, né? Tendo a coragem de encarar ali e falar. Eu conto uma experiência para ilustrar, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha experiência ali com Deus, a palavra de Deus, para mim, ela ganhou um grande sabor. Como o Padre Jonas, na experiência de batismo no Espírito, né? E eu devorava, peguei o livrinho ali do método do Padre Jonas, da Bíblia no meu dia a dia, e fazia ali todos os dias aquilo dali. E a palavra, para mim, ela se tornava alimento. Eu rezava com ela constantemente.
E todas as vezes eu estudava ainda, eu saía da escola na quinta-feira e ia caminhando uns 15, 20 minutos ainda até uma igreja próxima para fazer adoração. E fazia adoração ali de meio-dia até 1h da tarde ali também. E tinha uma senhorinha, Dona Severina. Ela que conduzia ali aquele momento de adoração e tudo mais. E no final ela sempre partilhava a palavra. E algumas vezes ela disse assim, você não quer falar? Eu disse assim, não quero não. Tá, fiquei quieto. Mas um determinado dia aquilo dali queimou tanto dentro de mim, a palavra tinha queimado tanto dentro de mim ali, no estudo bíblico que eu havia feito, que aí eu peguei e tive a coragem, assim, na verdade, acho que eu não pensei direito. Eu cheguei para ela e falei assim, eu posso falar hoje? Aí ela disse assim, pode. Pronto, foi a primeira pregação que eu fiz na vida. Naquele grupinho ali, acho que de umas 5 pessoas, mas foi a primeira pregação. Então, assim, não tenha medo de falar de Jesus. Comece falando pela sua experiência com Ele. Comece falando o que Jesus é para você e aquilo que você vive com Ele, né? E a partir daí você vai conseguindo, de fato, perder esse medo para falar de Jesus, né? É isso, Ivana? É isso. Eu Ivana gosto... tremia igual varanete. Essa eu conheci criança. Eu gosto muito de uma frase de Edith Stein que diz que coragem é ir com medo, né? Então, assim, o medo, a gente nunca vai perdê-lo, né? Diante das pessoas que a gente está, diante da pessoa que a gente está. Então, a gente sempre vai sentir essa insegurança. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Jesus falou que nessa hora o Espírito Santo viria nos auxiliar. Então, a gente acredita nas promessas de Jesus. Ele falou que o Espírito viria e nos auxiliaria. Então, ele dá mesmo, ele capacita, ele é impressionante. Outra coisa, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, como o René falou, o diácono René falou, se abasteça, faça da palavra, né? Faça de Jesus o seu amigo. Não é só conhecer por conhecer a palavra ou a nossa fé, mas é conhecer porque tem alguém que a gente se relaciona, alguém que é querido por nós. E quando a gente fala de alguém querido, olha, a gente fala com força, a gente fala com amor, a gente fala com convicção, porque é alguém querido, é alguém que eu me relaciono de verdade, eu vivo aquilo ali. E São Paulo VI falava que o mundo hoje precisa muito mais de testemunho do que de palavras. Então, muitas vezes você vai falar também com a sua vida, né? E isso é muito bonito. Então, assim, confiar em Jesus, porque Ele falou que o Espírito Santo viria, e depois contar a sua relação, como o diácono falou também. É uma coisa importante, eu falo para você que fez essa pergunta, né? O medo, ele não é o seu inimigo, muito pelo contrário. O medo de falar de Jesus, ele muitas vezes vai te levar a falar de Jesus com propriedade, porque ele não vai te deixar falar besteira. Então, se você tem medo, é sinal de que você trata isso como algo muito importante e que você quer falar da melhor forma possível. Então, ele não é teu inimigo nessa hora, né? Ele precisa ser rompido, ele tem o seu limite. Em certo limite, ele te ajuda a não falar o que você acha de Jesus, mas falar de fato o que Jesus é, a experiência que você faz com ele e aquilo que é real na sua vida. Então, ele não é seu inimigo em tudo, né? Tem um limite, ele não é em tudo seu inimigo. E acaba sendo uma baita também de um exercício de humildade, né? Porque Verdade, se a gente não tem o medo de falar de Jesus, né, de estar na frente da televisão e falar para tantas pessoas, ou até a autossuficiência também grita um pouquinho. Então, eu acho que isso também é bom para a gente exercitar a nossa humildade. Saber que nós dependemos dele, né? Porque Sim. Verdade. Sim. Não adianta. Como tornar o evangelho atrativo aos jovens? Aí os formadores. A primeira coisa, você torna o evangelho atrativo aos jovens não mudando o evangelho, né? Falando do evangelho de acordo com aquilo que ele é, né? A gente precisa entender que o evangelho não é uma palavra humana, ele é uma palavra divina. E, por si mesmo, ele já tem uma força e ele já tem um poder de atração. Então, assim, o evangelho anunciado, ele tem o poder. Aquela passagem, se eu não me engano, da carta aos Hebreus, né, que vai falar que a palavra é aquela que vem como uma espada para dividir o nosso coração, para nos dividir por dentro, por inteiro. É justamente nesse sentido. O evangelho, ele tem essa força de nos fazer, de fato, ali sermos atraídos por Jesus Cristo. E, em si mesmo, ele já tem
uma característica, né? Aquilo que São Paulo chama nas suas cartas de o poder de Deus, né? O poder de Deus ele está impregnado naquilo que é o anúncio de Deus, naquilo que é a força do anúncio. Na Canção Nova a gente toca muito nessa experiência, né? Nosso Senhor ele é generoso conosco e além do que nós fazemos, nosso Senhor vai e alcança. Aqui também na Evangelho Anunciante o Papa Paulo VI fala muito disso, né? Existe uma graça, existe uma eficácia na evangelização que não cabe a nós, que cabe ao Espírito. O mesmo Espírito que suscita o pregador é o mesmo Espírito que prepara o coração de quem vai receber a palavra. Está aqui, ele fala já isso para nós também nesse sentido. Então, assim, não mutile o Evangelho. O jovem hoje não quer um Evangelho mutilado, ele quer o Evangelho radical, porque ele tem sede de radicalidade. Ofereça a ele a radicalidade, você vai ver, ele vai se atrair por Jesus Cristo. Agora, quando a gente oferece um Evangelho mutilado, um Evangelho ao meu gosto, ao meu querer, isso mais afasta do que atrai. Verdade. Agora, sem dúvida, né, com toda a jovialidade do jovem, né, com toda a alegria, isso a gente percebe muito. O jovem ele tem necessidade de estar junto, né, de ser uma banda, né, de ser os amigos que seguem Jesus. Então, patrocinar isso, a gente percebe isso, né? E principalmente hoje a juventude, hoje a gente percebe esse fenômeno e por várias coisas, as pessoas elas precisam se sentir parte de algo, né? Então, quando eles se sentem parte de algo, eles ficam, eles restam. Eles são comprometidos. Gente, a Malu já está falando para acabar, Deixa eu falar uma coisa antes dela acabar com tudo. Isso que você falou é muito importante, porque um primeiro fruto da experiência de Pentecostes é a vida comunitária. E essa é a nossa grande carência hoje, não só no meio da juventude, mas no meio da igreja. Nós fazemos experiência com Jesus Cristo, mas nós não temos uma família em que isso possa crescer. Eu não estou falando família de sangue, estou falando uma família que vive a mesma experiência que eu. E isso faz com que as pessoas não perseverem. Elas até se encontram com Jesus, são batizadas no Espírito, mas elas não crescem nessa graça porque lhe falta uma família, uma comunidade. Lhe falta aquelas pessoas que estão juntas vivendo o mesmo propósito, vivendo por causa de Jesus Cristo. E às vezes por medo também, né? Às vezes tem o medo de estar junto com aqueles outros e isso te levar a uma vida de comunidade mesmo, radical como nós, radical assim, de você deixar, né, a sua vida na sociedade. Então, as pessoas às vezes têm esse medo também. Agora nós vamos tudo virar missionário. Não, mas é nisso de se alimentar. Se alimentar. Né, de estar ali, é um grupo que se encontra. Talvez também o sucesso hoje, muito desses... Tem muitos encontros, né, que são uns acampamentos que trazem as tribos, né? Então, das tribos que se unem. Está aí, né? A gente tem, então o jovem ele tem desejo, ele deseja Deus, ele deseja estar próximo e nós temos aí só que fazer essa costurada, ajudar e falar e ser coerente com a nossa vida. Obrigada, diácono, Deus abençoe. Eu que agradeço. O seu ministério, né, que está aí no finalzinho, já um sacerdote para o reino dos céus, amém. Graças a Deus. Amém. Ivana, vamos nós, né? Vamos nós, Carlos. Semana que vem aqui, né? De novo. Semana que vem a gente tem que pedir para parar o tempo, porque não tá dando. Vamos aumentar esse programa, gente. O que está acontecendo? Beijo, Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, né? Você que está vendo a reprise, mas hoje, dia 22, é dia de jejum e oração pela paz, convocado pelo Papa Leão XIV. Então, vamos nos unir às intenções da igreja e a tantos que sofrem no mundo. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.